maior ídolo. Eu tenho um grande ídolo internacional, que é o meu maior ídolo. Eu tentei encontrar ele agora, quando eu fiz uma viagem de férias, não consegui, que é o Figueroa. Tá, o Figueroa, pra mim, é o maior ídolo que eu tenho. Eu sei que o Figueroa não é o maior jogador do Inter, tá? Eu entendo isso, que o maior jogador do Inter continua sendo, e tá muito bem eleito, na minha opinião, Paulo Roberto Falcão. Maior de todos. E aí, próximo a ele, o Fernandão, pelas conquistas e tal. O Falcão tem uma vida, 3 campeonatos brasileiros, eleva o nome do Internacional lá pra fora, pra Itália e tal, tudo isso. Mas o meu ídolo pessoal é Figueroa. Eu admirava muito, talvez porque eu tenha também jogado na Várzea como zagueiro e tal, mas eu admirava muito o Figueroa, não só como zagueiro, como um cara de seleção do Chile. O Figueroa eu tive no Chile agora de férias em julho. O Figueroa, ele é o maior atleta do Chile em todas as modalidades. Ele não é só no futebol, ele é considerado o maior atleta do Chile em todas as modalidades na história do país. O Figueroa é um deus lá. Então eu acho que o Figueroa, ele tinha também um carisma fora das 4 linhas. Entendeu? Aquele negócio de citar Neruda, era um cara muito bonito, um cara que se deu muito bem em Porto Alegre. Então, Figueroa é. Dos jogos, eu tenho um jogo, tá, que eu não tava no estádio e que eu considero que é o jogo mais importante da história do Inter. Pra mim, esse é o jogo, não é o Barcelona. A obviedade é o Barcelona, e eu respeito quem pensa isso, eu entendo. O jogo com o Barcelona é realmente um negócio estratosférico. Pra mim, o jogo que muda o Inter de tamanho é o jogo contra o São Paulo, o jogo dos Sobs lá. Aquele jogo, porque o Inter lá encarou um campeão da América e, na época, o campeão do mundo. O São Paulo havia vencido o primeiro Mundial, teve aquele lá, o primeiro Mundial teve aquele do Corinthians, 2000, depois teve de 2005. O São Paulo e não era seria o campeão. Porque ali a gente viu que não ia morrer na praia? Pois é que assim, naquele tempo lá se falava o que se fala hoje, se perder por pouco tá bom. O Inter vai lá e ganha o jogo, e o Inter ganha o jogo por 2-1, e o Sobs ainda perdeu o terceiro, melhor, podia ter sido 3-1, ou até 3-0. Mas é que eu só tomei 2 copos de mijo naquele jogo. Eu fui naquele avião de bate-volta que tinha lá, etc, e fui com a roupa do corpo. E aí, sacanagem da diretoria do São Paulo, que botou a torcida do Inter embaixo do placar eletrônico com a Independente em cima. E aí era o seguinte, ou tu ficava atrás do placar eletrônico que já estava muito cheio e não via o jogo, ou tu ia te expor e ficar ali, coisa. Eu disse, sabe de uma coisa? Vou voltar hoje mesmo, vou voltar fedendo a mijo. Juro por Deus, menino. Quando eu disse pro homem, disse, cada copo de mijo que eu tomar vai ser um gol do Sobs. Tomei 2. Podia ter tomado o terceiro. Podia ter tomado o terceiro. Pra mim, aquele é o grande jogo. O jogo que assim, da minha infância, tá, que é o mais memorável, e que pra mim ele reúne o gol mais bonito da história do Beira-Rio, é o jogo com o Atlético Mineiro, semifinal do Campeonato Brasileiro de 76, o gol do Escurinho com o Falcão. Pra mim, é o gol mais bonito que eu vi na história do Beira-Rio, é este gol. E aquele é o jogo da minha infância que eu Quantos anos você tinha ali, meu? Eu tinha 10 anos. Imagina com 10 anos aquela jogada ali, de ficar de boca aberta. Não, assim. Negócio assim, aquilo ali é um negócio impressionante. Eu lembro do meu pai muito nervoso, porque aquele jogo vira 1-0 pro Atlético. O Atlético tinha um timaço também. Imagina o jogo semifinal de fazer aquela jogada. Eles tinham sido campeões brasileiros 5 anos antes, 71, o primeiro campeonato brasileiro, quando começa essa etapa nova do Brasileirão lá em 71, e o Atlético Mineiro tinha um bom time de futebol. O Inter tinha enfrentado o Cruzeiro na final de 75, o time do Inter era muito bom também, e aí vira e o Batista faz logo no começo do segundo tempo 1-1, e aos 45:30, o jogo ia pra prorrogação. Aquele gol do Falcão foi aos 45:30. Eu me lembro do meu pai muito nervoso no intervalo. Meu pai muito nervoso, assim, chamou o cara do uísque, disse assim, baixinho, senta do meu lado e não sai mais. Botou o cara... usava gravata borboleta, Isso aí. Botou o cara do lado dele. Botou o cara do lado dele aqui e ficou tomando uísque, aqueles amigos dele e tal. E aí eu me lembro que aí o pai queria ir embora. Não tá bom, nós vamos virar. E aí a gente faz o gol do Batista e aquele gol do Falcão, um negócio pra mim... Então aquele jogo é talvez da minha infância um dos... o jogo com o Cruzeiro também eu tava lá, o jogo com o Vasco, mas um dos mais memoráveis. Mas da história do Internacional recente, o grande jogo pra mim é o jogo com o São Paulo. Sem dúvida nenhuma. O São Paulo é campeão do mundo, né? Tinha vencido o Liverpool 8 meses antes. Não, e tinha ganho, inclusive, a Libertadores no Beira-Rio, porque o Atlético Paranaense não pôde, em função da Conmebol, porque o estádio não tinha capacidade mínima para o jogo, né? Você sempre gostou de gestão de futebol, né? Até por ser um gestor, provavelmente, assim. O que tu acha que falta hoje para os clubes de futebol do Rio Grande do Sul e, obviamente, principalmente para o Inter, assim? Como é que é a tua análise da gestão e tapa muito sol com a peneira, a gente demora
demora para absorver novos negócios? Vamos entrar um pouquinho nessa área. Eu acho que, e o que eu vou falar vale para o Inter, e eu acho que vale para praticamente todos os clubes do futebol brasileiro. Talvez o Palmeiras esteja conseguindo caminhar alguns passos à frente, que é a questão da profissionalização, né? A gente vê o departamento de futebol do Inter e do Grêmio sendo comandados por figuras que são grandes pessoas, grandes empresários, dentistas, advogados, empreendedores e tal, mas que sequer se prepararam do ponto de vista teórico, pelo menos, para a função. Não tem uma bagagem, uma experiência de... Vem cá, eu vou lá fazer um curso de gestor na CBF, eu vou lá fazer um outro curso aqui, vou lá fazer... Tem hoje, de 5 anos para cá, muitos cursos surgiram, possibilidade de tu aprender. Então o cara é de uma determinada facção política dentro do clube, aí o presidente se vê obrigado estatutariamente a ter um vice de futebol, e ele vai lá pro movimento, quer que vocês indicam? Indica aqui o Meneghetti ou o Mano Chance. Tá, então pega esse cara, bota aqui e tal. O cara tá ali, o cara às vezes não sabe nem falar, que é uma atribuição de vice de futebol. Perfeito. Ele tem que falar, ele tem que saber se comunicar. Tem que ter inteligência emocional, né? Tem que ter equilíbrio, inteligência, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber a hora que ele tem que aumentar a fervura de sacudir, ele tem que fazer, às vezes, usar a imprensa para um discurso interno do jogador. Tem que ter essas malandragens que eles não têm, eles não estão preparados para isso. Então a profissionalização, para mim, é o ponto mais importante. O futebol brasileiro, por exemplo, nós temos no Brasil escola de treinadores da CBF há 15 anos. Na Argentina tem escola desde os anos 50. É por isso que a gente vê uma proliferação de argentinos mundo afora. Os caras estão preparando treinadores desde 1950, há 70 anos. A escola de técnicos da CBF começou há 10, 15 anos, acho que uns 15 anos. Então, assim... E o treinador faz muito mais porque é obrigado do que para aprender alguma coisa, né? Então, assim, aí quando a gente vai procurar um profissional... para exercer, as opções são poucas, porque nós estamos começando agora uma leva de escolas de gestão em futebol que está começando a colocar no mercado novos nomes. Isso vai ser suprido com 5, 10 anos, então vai demorar. Eu acho que esse é o ponto mais importante. As administrações são conduzidas de forma muito amadoras, não no sentido crítico, mas de paixão, né? Não no sentido de ser né? crítico, de chamar alguém de amador, mas no sentido de que os presidentes estão lá, doando o seu tempo, são abnegados, isso vale para todos, do Inter, do Grêmio, e nem sempre tiveram preparo para aquilo, não foram treinados, não foram preparados para o exercício daquela. O fulano ser um bom advogado, um bom dentista, um bom veterinário ou um bom jornalista, não dá a ele credencial para dirigir um clube ou um departamento de futebol. Aí o seguinte, aí o que eu te digo é o seguinte, como é que um dirigente, um advogado, um empresário, empreendedor, vai chamar ou o Renato, ou o Mano Menezes, ou o Cudê e vai cobrar dele uma questão tática? Ele não tem know-how, não tem conhecimento. Ele não foi treinado para aquilo, para ter esse conhecimento e dizer, não, cara, eu acho que esse jogo aqui tu errou o esquema. Tu não podia ter jogado com um lateral assim, assim, apoiador, os caras têm um esquema assim, tem que fazer isso e tal. Ele tem a opinião dele, que ele ouve da imprensa, que ele ouve do familiar dele e tal, ele não foi treinado para olhar o futebol. Uma coisa é tu ver o futebol como torcedor, outra coisa é tu ver o futebol e fazer uma leitura tática. Eu, quando vejo um jogo, mano, eu tenho do meu lado um caderno, eu tenho o meu celular para pegar alguma coisa que possa me interessar de posse de bola, não faço meu comentário em cima de dado estatístico, mas às vezes alguma coisa que pode me chamar a atenção, eu tenho um rádio e tenho a televisão. E tô aqui, for um ganho, tô vendo o jogo. E não quero ninguém à minha volta. Eu não faço churrasco como torcedor. Não vejo jogo com churrasco. Meus amigos e tal. O único jogo que eu faço isso é um jogo da seleção brasileira. Final da Libertadores. Daqui a pouco, se eu estiver na praia, meus amigos vão lá. Vamos ver o jogo. Tudo bem, Fluminense pode... Mas mesmo assim, eu vou ter um olhar diferenciado de jornalista. Eu vou ver. Perfeito. Entendeu? É diferente. Então é a mesma coisa pro dirigente. Então, eu acho que o ponto de partida para que isso aí mude é a profissionalização do futebol.